Bom, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos à 101ª OAB Tatuapé. É com alegria que a gente inicia os trabalhos da Comissão de Direito Imobiliário, presidido pelo nosso amigo Dr. Paulo Atier Picelli, vice-presidente a doutora Bianca e todos os seus membros. É um prazer tê-lo aqui conosco, mais os convidados, sejam todos bem-vindos. Eu me alegro com essa comissão, acho que eu sou suspeita, mas eu me alegro muito. Quero justificar aqui a audiência da doutora Rosimeire Soledade Mateus por outro de vídeo, o doutor Kojorowski, também quero cumprimentar o doutor Kojorowski, que está aqui ausente, mas é o nosso vice-presidente, doutora Islam, Sérgio Islam, que é o nosso secretário adjunto, nossa querida tesoureira, doutora Andréa Decker, e os nossos assessores, Denise, Jarbas e Ivone. Quero deixar aqui os meus cumprimentos. Quero também registrar a presença do presidente da Comissão de Direito Educacional e Cultura, doutor Michel Isaac, também a presença do querido doutor Adalberto Tamura, que também vem trabalhando, e tanto ele quanto o Michel estão desenvolvendo um brilhante trabalho, não diferente do doutor Picelli, junto com a doutora Bianca. Eu tenho certeza que o tema é um tema extremamente importante, é o próprio doutor Paulo que vai expor esse tema, está em alta, né, tantas negociações durante essa pandemia que nós tivemos, principalmente com relação ao IGPM, muitas discussões judicial, que índice que se aplica, substitui, não substitui, e o doutor Paulo, com muita maestria, vai expor aqui para vocês esse conhecimento que ele tem. Aliás, eu preciso deixar registrado, as reuniões de direito imobiliário são reuniões ricas, eles sempre trazem algum profissional de ponta para explicar, é muito didático, gosto muito dessa dinâmica, porque acho que o advogado, ele tem bastante teoria, isso é muito importante, claro que sim, mas a prática é fundamental, né? É fundamental. É tão fundamental a prática que, se você não souber expedir uma simples guia de mandato, você corre o risco de perder a ação, porque pode ser julgado extinta, porque você não recolheu uma bendita guia. Se você não souber um código, então eu prezo muito pela prática da advocacia, que a gente não aprende isso nos bancos acadêmicos das faculdades, a gente não aprende, e as comissões estão aí para explicar tanto a teoria quanto a prática. Faço aqui os meus elogios à nova casa da OAB Tatuapé, convido a todos os colegas a estarem lá, visitarem a nova sede, a casa de todos nós, é uma casa lindíssima, quem foi está gostando, tem todos os recursos, nós estamos voltando para os eventos híbridos, acredito que o próximo evento pode ser híbrido, se vocês assim desejarem, viu? Fiquem à vontade. Bom evento, boa exposição, doutor Paulo, um querido amigo. Doutora Valéria, muito obrigado. Muito obrigado a todos, sem exceção. Eu friso aqui que o bom trabalho, como disse a doutora Valéria, da comissão, ele deve ser muito creditado à doutora Bianca também, que nesse período de aulas, estou terminando minha dissertação, tem me auxiliado muitíssimo aqui, então agradeço publicamente a ela, a doutora Valéria, doutor Michel, que sempre estão me auxiliando aí, eu não tenho problema em dizer, não tenho toda essa formalidade, acho que justamente pelo excesso de prática das aulas em cursinho, eu sou um pouco mais objetivo, não é? Então, agradeço muitíssimo. E de todo o coração, nem sei como é que é o protocolo exato, mas eu queria agradecer a presença do doutor Adalberto. Por quê?
Porque o doutor Adalberto, além de pessoa e profissional de ponta, ele é de um gabarito, de uma humildade, que só a presença dele aqui eu já fico extremamente honrado, de todo o coração. Falo isso de coração, doutor. Já tive a oportunidade de comprovar isso na prática do dia a dia. Então, muito obrigado de coração e obrigado a todos. Por que escolhi esse tema para tratar hoje? Eu dei uma pequena palestra, um bate-papo, como nós vamos fazer aqui hoje, na OAB de Sorocaba, na subseção de Direito Imobiliário também, na Comissão de Direito Imobiliário, e foi um tema muito rico em perguntas, em dúvidas, até porque, de certa forma, é um tema atual, em que pese o problema não seja atual, nós vamos ver isso. O STJ já falou o que é correção monetária, qual a diferença da correção monetária para os juros de mora. Correção monetária não é ônus, não é? Então, não basta que eu diga que eu não consigo pagar aquela correção monetária. O que nós, na prática, temos visto vários colegas fazerem nas petições e colocarem lá simplesmente que ficou muito caro e não consegue pagar, e aí vem improcedência. E é comum depois escutar o seguinte: olha, ação de revisão não dá nada, é muito difícil no judiciário. E não é bem assim. Quando nós falamos em revisão de um contrato, seja ele imobiliário ou não, é claro que essa um bate-papo voltado muito mais para o direito imobiliário, nós estamos falando da eficácia daquele instrumento particular, né? Na escada pontiana, nós temos lá a existência, a validade e a eficácia. Eu estou falando da eficácia. Quando eu falo de revisão do contrato, quais serão os efeitos daquele contrato? O que eu vou mudar nos efeitos daquele contrato? Não é? Então, Jesus, eu preciso compartilhar minha tela. Acho que é aqui. Eu preparei aqui uma pequena apresentação, só que eu vou ficar não muito na apresentação, porque eu acho que senão fica muito monótono. Será que todos estão vendo? Ah, legal. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um panorama atual, eu sei que todos estão cientes, não quero de forma alguma dar um tom professoral nessa palestra, até porque é um bate-papo, mas para nós termos uma ideia da alteração dos índices, né? Tanto do IGPM, coloquei aqui a variação dele de julho, são os últimos dados que eu consegui, coloquei as fontes todas aqui embaixo, da FGV. Eu vou tentar, obrigado, vou tentar deixar aqui do lado as perguntas. Pronto. Desculpem, tenha um pouquinho de paciência, porque eu sou meio triste para mexer com isso daqui. De maneira que o índice anual, o aumento dele em 12 meses foi de aproximadamente 34%, tá bem? O INCC, o que é o INCC? Isso é muito importante a gente entender. Qual é o custo da construção? Esse é o índice que vai determinar. Já foi também pacificado que ele só deve ser aplicado durante o período de construção. Por quê? Depois que a obra está pronta, não faz mais sentido eu corrigir o índice, seja o saldo devedor, seja a parcela intermediária, pelo saco de cimento, a mão de obra, o tijolo e tudo aquilo que é inerente à construção civil. E teve aí uma variação alta, mas ainda assim menor do que o IGPM. E nós temos o IPCA. Qual que é a grande questão aqui? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando ele aplica a correção monetária nas condenações, na sua grande maioria, com exceção dos contratos em espécie, que vão ter lá sua forma própria de correção monetária, na restituição ou na indenização, ele vai aplicar o INPC e não o IPCA. Acontece o seguinte: quando eu falo de alteração do índice contratual, eu tenho que entender que não é a mesma correção aplicada, por exemplo, numa restituição de valores pagos. O que eu estou fazendo com uma alteração? Eu estou mantendo o equilíbrio do contrato. Estou pedindo para que o Estado interfira na justiça, no equilíbrio daquele contrato.
desprezando a autonomia privada. Esse é o primeiro ponto. Eu vou deixar as caixinhas aqui para que vocês me interrompam. Ou eu até prefiro que falem, eu não tenho problema nenhum com interrupção, tá bem? Vamos lá. Por que isso ainda é relevante? Por que é relevante falar do IPCA, em que pese eu saiba que todos vocês já têm ciência, inclusive prática? Eu não sei se todos viram, mas o próprio Quinto Andar já está fazendo essas alterações e a maior parte dos contratos já estão sendo corrigidos, a alocação em si, pelo IPCA e não mais pelo IGPM. Então, o tema é atual. O tema é atual. Se o Quinto Andar está fazendo, nós temos que estar preparados para revisar todos os contratos, não só os de locação. Qual vai ser o impacto disso? Ninguém sabe. Não sei se todos têm intimidade com o tema, eu imagino que sim, talvez seja até um exemplo excessivamente simples, mas achei que não custava elucidar, tá bem? Vamos supor que o valor da minha... Eu não estou aparecendo, né? Só quem está aparecendo é a tela. Tá certo, Bi? Ou eu estou aparecendo pequenininho? Tá. Obrigado. Legal. Então, vamos supor que o valor da locação ele é de R$5.000, ok? Isso para agosto de 2020. O índice em 2015, no dia 15, ele já foi lançado, tá? Mas eu coloquei agosto para que não houvesse nenhuma... De repente, os dados que os senhores têm sejam diferentes dos que estão colocados aqui. Então, agosto é um mês passado, é certo que a correção foi aquela, tá bem? Se eu pegar o IGPM anual, o aumento durante aquele ano foi quase 34%, foi 33,83%. O que eu faço? Como é que eu vou calcular esse reajuste? Eu pego lá o valor do aluguel, já conversei sobre isso com a doutora Valéria, eu bem me lembro disso, e multiplico por 1,33,83. Aí eu vou ter o valor final com o IGPM. Quer dizer, uma pessoa que paga R$5.000, ela vai pagar quase 7. Isso eu estou falando no mínimo. Agora, veja, em maio, se eu não me engano, eu tive um caso prático aqui de um cliente e faltava para ele pagar 6 parcelas de R$150.000, se eu não me engano, 6 de 100 mil, 120 mil, alguma coisa assim. Ele já tinha pago uma boa parte. Se eu jogo 33, quase 34% em cima de R$600.000, o impacto é totalmente diferente. Talvez a gente pense assim, de uma forma bem simples, tá? Não como cientistas jurídicos, tá bem? Olha, quem tem 5.000 talvez consiga pagar 6.600, 6.700 com algum esforço. Mas nem sempre quem se programa para pagar R$600.000 vai conseguir pagar 780 mil, quase 800 mil. Essa é a ideia que nós temos que ter. Mas não basta dizer que não vai conseguir pagar, nem que a prestação aumentou. E aí entra aquela questão de diferenciar. O que é onerosidade excessiva? O que é impossibilidade de pagamento? Será que a prestação de pagar, a obrigação de dar dinheiro, ela perde a utilidade em algum momento? Não é? Então, a gente já começa a aprofundar um pouco mais no direito civil em si, que resolve todos os problemas, sejam do direito imobiliário ou não. Então, coloquei aqui, como eu disse no começo do nosso bate-papo, correção monetária é ônus? Correção monetária não é ônus. O STJ ele já decidiu isso inúmeras vezes. E essa discussão que nós vivemos hoje, ela não é uma discussão nova. Lá em meados de 2014, 2015, 2016, existia, aqui em São Paulo principalmente, entrava-se muito com uma liminar na justiça comum para congelar o saldo devedor, né, aquele saldo a ser financiado, de um apartamento adquirido quando ou a obra estava atrasada ou tinha algum problema na entrega do imóvel. E
foram concedidas muitas liminares, inclusive pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, mandando congelar. Quer dizer, até que o imóvel fosse disponibilizado, não poderia ser aplicada a correção monetária naquele saldo devedor. Ficava inerte, congelado, paralisado. Com o tempo, tanto o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo foi alterado, como também o do STJ, que mudou para o seguinte: olha, a aplicação de correção monetária, seja o índice qual for, ao saldo devedor, não é abusiva e não é ilegal. Por quê? Por que não é ilegal? Porque a correção monetária, ela é simplesmente a recomposição do poder de compra da moeda. Ela não é um ônus. Na verdade, ela evita uma minoração do valor. É claro que o IGPM, por exemplo, nós sabemos na prática que ele só vai ser aplicado após a entrega das chaves, e o INCC durante a fase de construção. Mas a aplicação desse índice não é abusiva. Então, veja que a discussão da correção monetária, né, da intervenção do Estado no reajuste, no reequilíbrio dos contratos, em si falando de correção do valor a ser pago, ela não é nova. Não é uma novidade isso. É claro que nós tivemos também uma recente alteração no Código Civil, pela Lei da Liberdade Econômica, que fala que a regra é que o Estado não interfira na autonomia privada. Né? E coloquei aqui para que nós tenhamos ciência, acredito que todos vocês já têm, o recurso especial do STJ e também a súmula 163 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não vou ficar repetindo o que está escrito, né? Senão fica muito enfadonho. Então, beleza. E aí, como é que fica essa questão? No final de todo o nosso raciocínio aqui, o que é que eu vou trazer? Que também não é nenhuma novidade, na verdade é muitíssimo antigo isso. A teoria da base do negócio. O negócio ele vai ter a base objetiva e a base subjetiva, o negócio jurídico, um compromisso de compra e venda, um contrato de locação, qualquer negócio. Quer dizer, as circunstâncias e as expectativas que levaram uma parte a contratar outra e a outra a aceitar ser contratado pela primeira. Não é? Isso é base do negócio. São as circunstâncias em que aquele negócio foi firmado. O que as partes consideraram? O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, ele já vai trazer como direito básico do consumidor a modificação de qualquer cláusula, está aqui, inciso 5, que estabeleça a prestação desproporcional ou a revisão dessa cláusula em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Coloquei um agravo de instrumento para quem tiver interesse pesquisar. Por que eu coloquei esse agravo de instrumento? Esse processo me chamou muita atenção, porque o advogado, no início, ele trouxe a teoria da imprevisão, ele usou o 393, ele usou o 317, aí ele foi para o 477 do Código Civil, e não explicou qual era a desproporção. A desproporção, na verdade, ela só precisa estar demonstrada da seguinte forma. E como é que eu costumo fazer isso? Uma planilha. Meu cliente ganha R$5.000. Naquele momento da contratação, ele se propôs a firmar um contrato para pagar até R$5.000. Só que agora o contrato, ele vai custar, a manutenção desse contrato, desse negócio jurídico, R$7.000. Isso foge da capacidade econômica do meu cliente. Ou esse aumento interfere na subsistência, na manutenção da subsistência da vida dele, ou da vida da pessoa jurídica, ou impede ela de realizar outros negócios. Eu tenho que pagar o aluguel, mas eu não tenho dinheiro, não tenho capital de giro, não tenho faturamento, não é? Então, essa desproporção é que tem que ficar demonstrada. Isso está no artigo 6º. No agravo de instrumento, o desembargador, ele utilizou só o artigo 6º, porque era uma relação de consumo. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, no afã de querer deixar a peça tão robusta, a gente coloca todos os artigos, fala, excelência, revisa.
que eu entendo, não é que está errado ou certo, não estou falando com um tom aqui de ensinar ninguém, de forma alguma. Mas eu percebi que o judiciário não tem aceito esse tipo de petição. Basta ir no cerne do dispositivo, quando a relação for de natureza consumerista, é claro. Nessa linha, artigo 421, parágrafo único, princípio da intervenção mínima. Nós temos um princípio que diz, olha, o Estado não tem que interferir nas relações contratuais, sob pena de violar a autonomia privada. Tem a diferença entre autonomia privada e autonomia da vontade, né? Que não cabe aqui explicar, mas sob pena de violar a autonomia privada. E 421A, a revisão contratual só vai ocorrer quando? Quando for excepcionalíssima a situação. O que é uma situação excepcional? Eu não vou conseguir pagar? Isso não é excepcional. Nós estamos num país em que o número de inadimplentes ainda cresce. Por isso, eu não tenho que bater na impossibilidade do pagamento. É isso que eu quero dizer, com toda essa exposição aqui, no geral. Eu tenho que mostrar a desproporção. Eu não preciso... Porque se for realmente... se fosse obrigatório demonstrar a impossibilidade de pagamento, ninguém ia conseguir nenhum provimento, nenhuma ação judicial. Só as pessoas muito, muito, muito pobres. E não é o caso. A súmula 380, eu sei que todos sabem também, mas não custa ilustrar o nosso bate-papo. Ela vai dizer, poxa, propus ação de revisão. Isso não elide a mora. Tá? A propositura, a discussão contratual, até por ser só uma discussão contratual, não elide a mora. E aí entra aquela questão prática. Eu preciso depositar em juízo o valor que eu entendo devido? Poxa, mas se eu tiver que depositar, muitas vezes eu também não vou ter condição de depositar, porque eu não tenho, a empresa não tem saúde financeira. Para isso que existe a tutela de urgência. Excelência, eu não vou conseguir pagar. Se for para depositar, não há o menor cabimento, não é? Sempre tomando cuidado com o valor da causa, depende se é um contrato, se é um contrato de locação, esse tipo de coisa, né? Sei que todos são cientes. Como ninguém pergunta nada, eu vou continuar aqui, ou expor nada, não tem nenhum acréscimo a fazer. Olha só essa decisão, pessoal. Por que eu trouxe essa decisão lá de Ribeirão Preto? O juiz não conferiu e ele rebateu todos os artigos. O advogado jogou todos os artigos, falou, olha, esse aumento não é abusivo, você, em outras palavras, não soube explicar qual é o motivo da ação de revisão contratual, por que você quer que o Estado entre no contrato, se não tem nada de abusividade? E aí começou a explicar. Poxa, ele já começou falando, a correção monetária não é ônus, primeira linha. Inaplicável o IGPM, o caso fortuito ou força maior, lá do 393, por quê? O aumento do GPM não é um caso fortuito ou força maior. Ah, mas é em decorrência da pandemia. Tudo bem, mas qual é o impacto que essa pandemia gerou no meu contrato que trouxe uma desproporção? O que eu tenho visto na prática, não sei se os doutores concordam, é que nós temos tanta pressa, e está tudo tão rápido, que as petições estão genéricas. Eu jogo lá, o juiz que se vire. Como eu disse há 2 slides antes deste. E isso está gerando o quê? O judiciário está criando cada vez mais restrições. Por isso que tem aquela questão, lógico que você não vai conseguir escrever em 10 páginas às vezes. Mas, poxa, se o problema é resolvido com o artigo 6º, como foi o caso aqui, inciso 5, por que eu estou falando do 393? Beleza. Inaplicável também o 317, na teoria da imprevisão. E nós já vamos diferenciar essas teorias. Aqui, no próximo slide, eu fiz a diferença dessas teorias. Por quê? Nem sempre o fato vai ser imprevisível. Não importa que seja previsível ou imprevisível, importa que haja uma desproporção no contrato.
Tá legal? E a onerosidade excessiva. Nem sempre eu vou falar que eu não vou conseguir demonstrar onerosidade excessiva. Eu preciso demonstrar uma desproporção, o que é absolutamente diferente. Uma implica em vantagem. Poxa, o aumento do IGPM nem sempre é vantagem para o locador. Mas gera uma desvantagem para quem está pagando. Tá claro isso? Tá claro esse raciocínio, pessoal? Não sei se ficou claro. Tá bem? Vão me falando aí. 393. O que eu peço no 393? Eu coloquei aqui. Eu peço a resolução do contrato, a extinção. Veja como não dá para usar, em regra, lendo a letra da lei, tá? Eu peço a extinção daquele vínculo jurídico ou o afastamento dos prejuízos. Que prejuízos? Por que eu vou falar disso se não tem motivo nenhum, não tem base nenhuma para eu falar? A menos, é claro, que se enquadre, mas não é o aumento, o simples aumento. Vem o 478. Poxa, no 478, eu vou ter que demonstrar uma vantagem. Tem uma desvantagem para quem está pagando e uma vantagem excessiva. Não tem vantagem para ninguém. Ninguém ganhou. 480, nessas situações, ele me parece, ainda antes de falar da base objetiva do negócio, ele me parece um pouco mais cabível, um pouco mais adequado. Tá bem? Coloquei aqui a letra da lei, para quem tiver interesse, é claro. Depois eu disponibilizo o material também, se alguém tiver interesse. Vamos prosseguir aqui. Aí eu trouxe um pouquinho só da doutrina para aplicar na prática. Tá bem? Por isso eu coloquei uma setinha aqui. Tem um livro que eu gosto muito, na minha opinião, Rui Rosado de Aguiar e Agostinho Alvim, além do Ponto de Miranda, são os melhores autores sobre esse tema, tá? Da doutrina nacional. Não tem ninguém melhor. O que o Agostinho Alvim disse? Ele disse, poxa, a apreciação do juiz, o juiz ele vai ter a faculdade de analisar. Se a execução tardia, ela ainda é útil. Olha só, aqui eu estou falando com base no 393. Extinção do vínculo contratual. Veja, o tema da palestra é de revisão do contrato pelo aumento do índice. Quando que eu posso desfazer esse negócio? É insuportável para mim pagar. Olha só, a rejeição por parte, é claro, do devedor, não do credor pelo inadimplemento, né? Inadimplemento, inclusive, está lá no 475, ele faculta a extinção do negócio, a resolução pelo incumprimento. Mas quando é que o devedor, ele pode falar, olha, não serve mais, isso aqui não dá mais para mim. O Agostinho Alvim vai falar, olha, o juiz ele vai ter que analisar a utilidade da prestação. Só que aqui embaixo eu fiz uma observação. Qual que é a obrigação do devedor no contrato de compra e venda, de locação, seja ele qual for, por isso que eu falei todos os contratos? É pagar, não é? Quando é que a obrigação de pagar ela perde utilidade? Nunca. Nunca perde utilidade. Lá no CPC nós já temos o princípio da responsabilidade, isso faz tempo, né? Grécia, Roma, mas da responsabilidade patrimonial do devedor. Então, veja, ele não pode pagar, mas ele tem bens, então, em tese, ele responde com todos os bens, até a satisfação inteira da obrigação. Poxa, então ele não tem a faculdade, isso aqui analisando num cenário bem rigoroso, tá bom, pessoal? Só para que a gente possa abrir aqui um pouco a visão do que tem sido feito. Não estou falando se está certo ou errado, estou falando só o meu ponto de vista. Espero ouvir o de vocês. O que tem sido feito? A obrigação de pagar é sempre útil, ela não perde a utilidade. Então, não basta eu falar, não consigo, tem que abaixar. Não tem que abaixar. A menos que seja comprovada a desproporção. Mas aí eu tenho que pedir uma
revisão. Entenderam aqui o raciocínio? Eu não vou ler, é claro que eu acrescentei um pouco mais aqui no texto que fiz, mas não vou ler porque está escrito, senão se torna muito chato, né? Eu, pelo menos, acho chato ficar lendo. Então, vamos lá. O que eu peço na ação de revisão do contrato, reajuste, a justiça contratual? Vou falar, excelência, olha, eu quero a revisão deste contrato, contrato de compromisso de compra e venda, contrato de locação. Essa é a questão. A partir de determinada data. Quando começou o aumento do IGPM? Junho de 2020, o aumento absurdo? Então, desde junho de 2020, onde foi registrada a alta. E o abatimento proporcional ou a substituição do índice. Que índice? No momento, o IPCA, que é o que tem sido aplicado por questão matemática, né? E porque é o índice que garante aí uma abrangência maior de negócios jurídicos. Ou do ajuizamento da ação. Isso eu sempre peço de forma subsidiária, é claro. Primeiro, desde o aumento do índice. Quando começou a alta? Quando começou a desproporção? Foi lá? Então é de lá. Agora, até uma questão de transparência e lealdade, não acho que seja o caso de pedir restituição do valor pago. E aí entra muito naquela questão, tem um livro da professora Judith Martins Costa, que ela fala perturbações no cumprimento da prestação. E ela fala lá da cláusula de hardship, que é a cláusula que impõe às partes o dever de negociar quando aparecerem circunstâncias que não foram previstas no momento do contrato. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos negociar. É um dever contratual. Poxa vida, eu vou pedir dinheiro de volta. Se eu estou querendo a manutenção do vínculo contratual, eu estou pedindo uma restituição, uma indenização. A parte adversa é uma contratante, aí nós vamos lá para o vínculo de cooperação. A obrigação tem que ser vista como um vínculo de cooperação. Aqui nasce também aquela questão da violação positiva do contrato. Quando eu falho aí com deveres de lealdade, transparência, todos aqueles deveres anexos à obrigação principal. Dificultar o pagamento também é uma violação do contrato. Por que eu estou pedindo? E aí a gente entra em previsão, base do negócio. Olha só, na imprevisão, o contrato ele precisa de eventos imprevisíveis que perturbassem ou frustrassem o pagamento. Então, eu tenho imprevisibilidade, excepcionalidade e desequilíbrio entre as prestações. Mas e se não for um fato imprevisível? Por quê? Porque eu sou uma incorporadora, firmei um outro negócio, uma joint venture com outra, ou uma SCP com outra empresa da mesma área, tenho expertise no mercado imobiliário e sei que os índices podem variar. Sei que a economia no país é instável. Como é que eu vou alegar imprevisão? Não tem como. Por qual motivo se pede? Agora eu falo justiça contratual. A base do negócio. Não estou falando também que a base do negócio ela é a salvadora da pátria. Mas é um outro ponto de vista que me parece um pouco mais adequado nessa situação. Poxa, por quê? Porque ela não depende de imprevisibilidade. Não precisa ser imprevisível. Basta, olha isso aqui, basta que desapareçam, lembra que eu falei no começo? As circunstâncias mínimas que estavam presentes no momento que nós firmamos o negócio. No momento da contratação, no momento da parceria comercial, do contrato de locação, do negócio jurídico. Eu depositei, faltou um S aqui agora que eu vi, desculpem, hein? Olha só, eu depositei, sempre que eu firmo um negócio, eu tenho uma expectativa daquele negócio, é a legítima expectativa. A frustração da legítima expectativa gera, inclusive, dever de indenizar, mas não é o caso aqui. Aqui o que aconteceu? Poxa, eu estava esperando um retorno financeiro, ou não.
eu tive aqui a expectativa de que, no máximo, esse índice ia para tanto. Olha aqui como estava. De repente, subiu. Isso foge da minha condição de pagar. Vai acrescentar na petição? Vai. Mas, na teoria da base do negócio, eu preciso demonstrar a mera desproporção e ausência daquele requisito inicial. Não precisa ser imprevisível. Não precisa ter vantagem. Coloco aqui Clóvis de Couto e Silva, acho que todos sabem, ele tem uma obra muito legal, que ele fala, olha, é bem pequenininho assim, a obrigação deve ser vista como um processo, né, um vínculo de colaboração, isso que eu acabei de dizer. E ele fala exatamente isso. A base objetiva, não subjetiva do negócio, ela não atua de modo automático, como a rebus sic stantibus. Ela depende de um juízo de valor. Que juízo de valor? O juiz vai ter que falar, olha, vai ter que analisar, considerar. O que essas partes consideraram? O que elas levaram em conta? Qual foi a legítima e justa expectativa delas ao firmar aquele negócio jurídico? Houve violação? Não houve? Então, eu vou ingressar enquanto Estado para promover a justiça nesse contrato. Né? Parece muito teórico, mas não é. Aquela tabela do Excel é exatamente isso. Não tem, obviamente, um dispositivo legal, todos sabem muito melhor do que eu, acredito, que fale da teoria da base do negócio, não seria chamado teoria, não é? Então, as pessoas utilizam, se utiliza muito o 317, mas é importante explicar que não depende de fato imprevisível. Olha, as partes não imaginavam. Tudo bem, mas não é o ponto principal aqui, tá bem? Coloco aqui também a definição de Ponte de Miranda, para quem tiver interesse. É justamente a existência das premissas daquele negócio jurídico, que desaparecem. Quando eu falo da base objetiva, e essa é importante aqui para nós, o que eu vou falar? A destruição da economia do contrato. Não é a economia do país, é a economia do contrato. Tem até um princípio, o princípio da economia contratual. Essa relação de equivalência não existe mais. E a impossibilidade de alcançar o fim do contrato não é só a impossibilidade de pagar, é o fim do contrato, é o adimplemento completo. O que eu estou falando aqui? Num contrato de locação, algo mais simples. Se eu não consigo manter aquele contrato de locação, eu vou prejudicar também o locador. Não estou falando aqui mais da Lopes, nem da Lelo. Estou falando aqui numa situação menor, talvez mais prática do nosso dia a dia, em pessoas que dependem daquele aluguel também. E é um vínculo, esse é o fim do contrato, o fim econômico, o fim social. E eu não preciso fazer lá uma tese enorme de 20 páginas para explicar isso para o juiz. A base subjetiva, isso aqui eu coloquei por mera explanação, tá bem? Por mera explanação, porque também não tem muitos doutrinadores que diferenciam a base subjetiva da base objetiva do negócio, mas, obviamente, uma eu consigo constatar, e a outra, a subjetiva, eu procuro levar a intenção das partes ao firmar um negócio, a expectativa das partes ao firmar um negócio, não só a economia do contrato. E, como eu disse no começo, a eficácia do contrato agora enquanto negócio jurídico, seja ele qual for, ela está sempre subordinada à existência da base daquele negócio. Eu só vou poder reajustar um contrato nessa linha se eu demonstrar o que as partes esperavam na assinatura daquele contrato, seja ele qual for. Ninguém me interrompeu, eu já acabei. Se vocês quiserem colocar algo aqui, eu agradeço muito pela presença de todos e pela atenção, principalmente. Doutor Paulo, maravilhosa explicação. Me desculpem, avisei a doutora Bianca, eu estava extremamente instável, travando a tela direto. Me perdoem.
Doutor Paulo, excelente, abriu para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Pode abrir o microfone. São no parte dos comentários, porque estou ouvindo, porque eu estou vendo todos vocês travados. Grande Oi. doutor Paulo, tudo bem? Olha, parabéns, sempre uma grande aula para a gente, né? Um riquíssimo conteúdo e uma didática exemplar, viu? Eu sempre penso assim, um exemplo de professor, eu sempre me espelho aí no doutor, viu? E é um grande amigo, humilde, né? Com um conteúdo aí riquíssimo. Parabéns, viu? Muito clara a explicação. É uma honra para a gente. Doutor, a honra é minha. O senhor é muito querido. Muito obrigado. Fico até constrangido. Obrigado mesmo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Meu Deus, eu estou vendo tudo travado. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, não estão me ouvindo. Me perdoem, gente, me perdoem. Agora sim, doutora, imagina. Olha, o doutor Adalberto tem toda a razão, doutor Paulo. A sua didática é excelente. E nada diferente do doutor Adalberto também, né? Vamos e venhamos. Exatamente. Eu acho que assim, vocês dois podiam pensar em algum tema aí, direito tributário com direito imobiliário, né? Porque eu acho que combinam bem dois grandes profissionais, dois grandes professores. Posso até Doutor, sugerir um tema, lucro imobiliário seria um bom tema, hein? nossa, lucro imobiliário, perfeito. Nossa, é verdade. Nós fizemos uma exposição, inclusive, faz acho que um bom tempo, é verdade, foi antes da pandemia. Falamos lá do recurso Eu acho que a fiscal, gente pode do trabalhar nesse regime tema, especial de né? tributação. Exato. Lucro imobiliário, muito bom, muito bom. Interessante, doutora Bianca. Sim, podemos sim, né, doutor Paulo? Fizemos com o professor Caio Pode Martini, fazer. né? É Bem verdade. lembrado. Muito Muito bom. bom. Doutor Paulo, o senhor colocou muito bem com relação a todos os pontos aí revisionais, índices que são aplicados, muito bom. Boa Na noite. prática, coloca aqui para gente. Oi, doutor, boa noite. O senhor tem Boa uma noite. pergunta? Boa noite. Sim, Então pode fazer. você pode concluir, né? Depois eu posso entrar com a pergunta. Pode concluir o que você estava. A minha pergunta é muito simples, ela é muito mais didática. Com relação à pandemia, eu acredito que teve algumas abusividades por parte de locatário, que simplesmente entenderam que não podiam pagar, e aí o locador foi tido como um vilão, só que às vezes o locador é uma senhora aposentada que depende daquele aluguel, até para pagar o próprio aluguel da sua casa, né? E aí eles simplesmente reduziram pela teoria dos 50%. Eu confesso que eu não sei de onde eles ficaram tirando tanto 50% da locação. Nesse aspecto, qual é a prática jurídica para refutar esse tipo de comportamento, além de todas as teorias que o senhor trouxe? Vou ser mais clara. Nós sabemos, mas eu estou trazendo de uma forma prática para aquela jovem advocacia. Qual é a peça processual? Qual é a peça processual que nós impugnamos
comportamento do inquilino. Eu acho que cortou um pouquinho. Agora, pós-pandemia, didático, bem simples, mas é uma dúvida recorrente da jovem advocacia. Doutora Valéria, eu acho que cortou um pouquinho e eu espero que não seja uma peça tão grande quanto esse lapso aqui que deu, porque eu também não sei. Mas, veja só, na inicial, ou você vai alegar na contestação, ou, se foi deferido o pedido, você precisa ingressar com agravo para que não haja aquela estabilização da tutela. Mais importante de tudo isso, eu concordo em gênero, número e grau com a doutora, é essa abusividade. O professor Anderson Schreiber, ele inclusive tem um livro que fala o seguinte: do dever de negociar, não é a cláusula que eu disse, é o dever de negociar. Essa abusividade, no mérito da peça, na minha opinião, tem um livro muito bom também sobre esse tema do professor José Fernando Simão, é só dar um Google aí, os contratos em tempos do Covid, professor da USP, e ele fala o seguinte: olha, isso é ferir a boa-fé. O dever de lealdade, a boa-fé objetiva, ela tem lá deveres laterais. Eu não negociar, pedir a extinção ou a revisão de um contrato sem necessidade, além de interferir na economia do contrato, eu violo a lealdade, a legítima expectativa de quem cedeu aquele imóvel para que eu morasse, para que eu desenvolvesse uma atividade. E volto a dizer, em regra, o devedor, ele responde com todo o seu patrimônio. Então, no mérito, a boa-fé e o princípio da responsabilidade patrimonial. Muitas pessoas ingressaram com essas ações e nem demonstraram. E alguns juízes não proviram a liminar, né? E nem no mérito deram procedência. Eu, inclusive, acho que estou com ele aqui. Eu estou com ele exatamente aqui, esse livro aqui que eu falei, olha, estava bem pertinho aqui, realmente, imaginei que estava aqui. Esse livro é muito bom. Mais alguma pergunta? Porque agora eu voltei. Acho que o doutor Domingos tinha uma... Mais alguma pergunta? Desculpa, o meu está saindo o som? Está saindo, né? Doutor Domingos? Sim. Eu sou aqui da OAB Jabaquara Saúde, e na minha área é previdenciária, que eu atuo mais, né? Mas a gente, né, de uma forma geral, não tem como procurar ter uma visão geral de todas as áreas, não tem como escapar, né? O que eu gostaria de saber, por exemplo, o critério, né, qual o critério que eles usam para juros abusivos? Se tem um referencial, um parâmetro para falar isso aqui é juros abusivo ou não é? Essa aí é uma pergunta. Outra, se eu tenho um contrato, né, vamos supor um contrato de financiamento imobiliário, né? Recentemente eu assisti uma palestra na FIA do Zé Dutra Vieira e ele comentou em torno de 1 hora, né, fez um comparativo, né, praticamente assim com vários países, e ele falou que não tem nenhum país do mundo que aplica da forma que nós aplicamos, né, esse juros compostos da forma que é capitalizado, se anual, mensal, até diário. Ele fez um comparativo e achou que aqui o nosso judiciário é muito conservador, e isso aí acaba tendo o quê? Ele até comentou, o tema foi beneficiários e prejudicados. Então, nós temos as instituições financeiras, que é o grande beneficiário, e os prejudicados são os mutuários, de uma forma geral, que eu diria o seguinte, que a grande maioria não tem nem consciência, não tem nem através de simulação, na hora que ela faz um financiamento imobiliário de longo prazo, e com essas oscilações grandes que tem juros e correções monetárias, e num longo prazo de não ter o direito de fazer uma revisão. Por exemplo, eu cheguei a fazer um financiamento imobiliário em 2009, e como eu me aposentei já há um tempo, então assim, eu cheguei a fazer uma simulação na Caixa Econômica Federal, num outro banco, e eu fui pelo fundo
de previdência que eu tenho, que é um fundo complementar, que ele é equiparado a uma instituição financeira que ele poderia fazer. Por exemplo, era 0,8 em 2009, mais INPC. Por que INPC? Ele usa o INPC porque é o mesmo índice que corrige, que nem o meu salário, tem o do INSS e o complemento do meu fundo, então usou o mesmo índice. Então, por exemplo, eu tinha pego 200 mil na ocasião, já passou 12 anos para 13, né? Então, assim, 200 mil. Quando a gente faz esse cálculo, né, que a gente foi chegou o seguinte, depois de 13 anos, tabela price a gente fala da metade para frente, para o final, ela reduz, mas vai depender muito da correção. E aí, por exemplo, depois de 13 anos, o valor está maior que o principal, vamos supor, eu tirei 200, já paguei 13 anos, hoje está 230, e outra, a minha prestação que começou com 800, hoje está 3.800. Então, eu cheguei a tentar negociar, fazer a portabilidade do ano passado. Só que, assim, a nossa instituição, como ela não tem essa experiência, esse know-how de financiamento imobiliário, eles usaram a alienação fiduciária, não, usaram a hipoteca. Então, teve vários casos que se interessou de fazer a portabilidade, mas na hora que viram que era hipoteca, falou, não dá, porque a alienação fiduciária é que facilita. E eu, então, assim, eu peguei meu contrato, e no contrato tem uma cláusula que fala o seguinte, que a cada 4 meses a instituição poderia pedir uma revisão para adequar as taxas de mercado. Eu falei, se vale para ele, vale para mim. Agora, o que eu acho que houve desequilíbrio foi em função da correção monetária, que foi parte da pandemia, sem dúvida, mas aí eu diria o seguinte, juros abusivos eu entendo que não tem, porque 0,8 dá 10% ao ano, não é? E a correção monetária, eu deveria entender aquilo que você falou, ela repõe, né? Então, a gente não vê, eu falei assim, eu cheguei a fazer proposta, eu falei, ó, se eu fizer uma revisão, quiser fazer uma proposta, ele não tem, ele fala, ó, diariamente nós temos saldo atual. E eu falei, o meu ajuste pelo INPC é anual, uma vez por ano, enquanto para o financiamento imobiliário, é a tabela price, né, que eles usam, é diário praticamente. Então, assim, os juros abusivos, pelo que eu consegui ver no Banco Central tudo, tem que ter um diferencial de mais de 10%. Eu não sei se é mais isso mesmo em relação ao que parâmetro. Então, eu falei, em função do que eu coloquei, né, dos beneficiários e dos prejudicados, a gente tem, assim, na própria lei do superendividamento, ficou crédito real, rural e financiamento imobiliário. Eu até perguntei para a Cláudia Marques, que ela estava numa palestra uma vez, cheguei a perguntar para ela. Ela falou, eu tinha que responder isso para um público maior, porque é mais profundo. Eu deduzi, se eu tenho um lastro de um financiamento imobiliário, eu tenho imóvel. Não caberia no superendividamento, porque eu tenho uma garantia real, alguma coisa. Então, eu fiz essa interpretação, não sei se é isso. Então, eu falei assim, hoje eu aproveitei a oportunidade até para ter esses pontos que eu acho que você foi bem sintético, conseguiu sintetizar muito bem em pouco tempo, o principal, o cerne da questão que a gente precisa. E eu falei, como não atuo muito na área, eu mesmo, faz um ano e pouco que eu tive tentando ver em vários lugares, não consegui, conversei com colegas que é da área imobiliária, perito, tudo, e a última saída que eu achei foi essa semana, foi um simulador que eu assinei por uma semana, para poder fazer o mesmo cálculo, para ver se ele estava fazendo o critério, o cálculo que eles estão fazendo, se está correto. E aí eu usei um sistema, que eu posso usar uma semana, e consegui colocar os mesmos dados que estavam no contrato, e cheguei com um valor bem próximo. A diferença estava de 2 mil. Se usava juros negativos, não, a correção quando era negativa, se considerava ou não. Então, talvez seja alguma coisa em relação a isso. Então, eu só desenhei esse panorama de colocar esses pontos para ver se, pelo menos, né, do que eu estou vendo, não tem saída. A saída que eu tenho assim, é tentar o mais rápido possível me livrar disso e liquidar e sair fora, porque em termos de revisão de contrato, tudo, eu não estou vendo muita saída, justamente pelo judiciário nosso, né, porque eu me aposentei em banco já há mais de 20 anos, e a gente fala em instituição financeira, é o que manda e desmanda no país, e continua sendo. E depois da Minha Casa Minha Vida, que né, praticamente consolidou os juros sobre juros, aí acabou. Eu não sei se eu estou com uma visão mais ou menos dentro disso, e se a única saída que eu tenho seria quitar mesmo ou não.
Mas o meu caso, ele é o de muitas pessoas que não têm consciência disso. Então, vai rolando, não tem consciência. Quando você vai ver, você pagou 2, 3 apartamentos, né? E em vez de ter pelo menos alguma coisa mais racional, mais justa, mais equilibrada, que não é, né? Então, é mais esses questionamentos que eu levantei, eu não sei se está muito pertinente. Exatamente. Muito pertinente, na verdade. Essa é a prática, porque nunca chega, olha aqui, a alocação, a verdade é essa. O que eu entendo, em primeiro lugar, e provavelmente algum colega vai discordar de mim, espero que o doutor Adalberto discorde, porque é mestre também em contabilidade, não é? Se o contrato do senhor ele é reajustado pelo mesmo índice do recebimento, ou seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que, inclusive, como eu disse, é o mesmo adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu não vejo, isso falando, sem ver, sem analisar absolutamente nada, eu não vejo abusividade. Por quê? Exatamente. O INPC está em tese, né? Aí tem outras questões que fogem muito da área jurídica, eu entendo exatamente o que o senhor quis dizer. Mas, em tese, o que o senhor recebe acompanha exatamente a recomposição do poder de compra da moeda. Então, a parcela sobe lá, claro que anualmente, ao contrário da tabela price. Inclusive, abrindo um pequeno parênteses, me parece que o STJ ele já decidiu que não é ilegal a aplicação da tabela price. Foi recente esse julgado, se não me falha a memória. Tá? Então, não é abusivo entre nós aqui, mas na prática não me parece abusivo mais, já foi um posicionamento consolidado pelo STJ. A capitalização dos juros, e eu vou ser muito franco com todos aqui, todas as questões que eu tive, que dependeu de cálculo de verdade, eu contratei um contador específico para fazer antes de entrar com a ação. E coloquei sempre muito claro para o cliente o risco. Porque se não se comprova, entra naquilo que nós começamos falando. Olha, como o senhor disse aqui, eu já fiz o cálculo. Não vejo... foi um mau negócio. Vamos dizer assim, tá bem? Foi um mau negócio. Como é que eu vou interferir naquele contrato? E entra a questão do risco da demanda também, no princípio da causalidade da sucumbência. Então, sem querer enrolar muito e não fugindo do tema da questão, não vejo abusividade, dado o índice de correção. Pode haver uma desproporção, aí sim, por fatos alheios ao negócio jurídico. Essa é a questão. A capitalização dos juros, para ser muito franco com o senhor, eu sempre contratei, sempre que tive qualquer cálculo, inclusive não só nessa questão, mas qualquer cálculo muito complexo, eu sempre contratei um escritório de contabilidade. Sempre contratei. Nunca fui expert em cálculo, né? Mas uma vez demonstrada a desproporção, a abusividade, não está adotando o índice do contrato, aí sim, aí fica muito mais fácil, né? Quanto à lei do superendividamento, apenas um apontamento aqui, se o senhor tem um compromisso de compra e venda, o senhor disse que não foi com alienação fiduciária, mas sim com hipoteca, eu teria que se analisar um pouco melhor. A Bianca está aqui também, inclusive tem bastante experiência com o direito imobiliário, não entendi o porquê que não caberia, tá? Talvez não tenha entendido muito bem. Não sei se auxiliei muito na resposta, se alguém consegue responder um pouco melhor que eu, mas, de fato, não vejo motivo para revisão contratual pelo que o senhor está expondo aqui, que o colega está expondo aqui. Muito bem. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo agora? Ai, que ótimo. A questão revisional do contrato, e há um perigo muito grande, porque existe um trabalho ilegal, escritórios que oferecem essa revisão. Está cortando um pouco. Está cortando um pouquinho. Ok? Estão me ouvindo?
Agora sim. Está cortado. Existe um perigo muito grande com relação a essas discussões de revisão contratual, porque realmente, quando eu entrei no processo já tinha sentença, né? Tinha até trânsito em julgado, e ela simplesmente perdeu o imóvel, porque o colega, na verdade, não era daqui de São Paulo, mas prometeu ela tinha uma obrigação de pagamento de 1.400 por mês, e há de algumas teorias que já não se aplicam mais. O Poder Judiciário já tinha afastado para R$700 de parcela, e ela depositou em juízo só 700. E a complaint, a ação foi julgada improcedente, quando da apuração ela não tinha o valor, a diferença, e aí ela perdeu o imóvel de fato foi a leilão. Quando eu entrei, a única coisa que foi possível foi tentar resgatar um pouquinho desse valor que foi depositado em juízo. Então, existe uma grande preocupação com relação a essas revisões de contratos habitacionais. Tá? Não estou afastando o teu critério na questão íntima e subjetiva do teu caso, mas de um modo geral, a gente precisa ter cuidado, porque eu também sou muito consultada de pessoas que falam, olha, eu ouvi falar que consigo reduzir a cláusula do contrato, e não é assim, não funciona dessa forma. Como é importante, como o doutor Paulo pontuou, é importante nós encaminharmos esse tipo de apuração para um especialista, para um contador. O doutor Adalberto está aqui para não desmentir o quanto é importante, porque para demonstrar para o cliente, eu já dispensei vários clientes falando a diferença é tão mínima. Mas aí eles falam, eu fui num outro escritório, o outro escritório disse que era diferença era grande. Eu falei, você vai perder a ação, você vai, como perdem carro, perdem imóveis. Então, é importante sim. Quero registrar também a presença da doutora Adriana Queiroz, é presidente da Comissão de Direito Penal. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Doutor Paulo, eu acredito que não tendo mais perguntas, a gente pode encerrar. Será que o doutor Paulo Chegou. está na sala ou sou eu que estou fora? Mas, não, então, assim, eu quero agradecer a presença de todos. Acho que a Adriana tem uma pergunta, Valéria. Ah, a doutora Adriana tem? Que ela levantou a mão aqui. Então, doutora, ela acho que está se conectando. Doutora Adriana, a senhora tem uma pergunta? Ela está se conectando, a gente está tendo um problema de conexão. Doutora Adriana, a senhora tem uma pergunta? Eu acho que não. Eu acho que não. Seguiu? Não, né? Podemos encerrar, doutor Paulo? Claro, eu agradeço novamente, doutora Valéria, doutor Michel, doutor Domingos, doutora Bianca, todos presentes, doutora Adalberto, muitíssimo obrigado. E talvez se fosse interessante nós disponibilizarmos esse material de algum modo, não sei como, mas caso queiram. É bom deixar o e-mail aqui, não adianta, né, deixar o e-mail aqui no... Doutor, eu vou fazer o seguinte, como o senhor não é da nossa subseção, eu vou colocar no chat o meu telefone, e aí o doutor Paulo vai disponibilizar na nossa comissão, e eu encaminho particularmente para o senhor me chama no WhatsApp. Tá ok. Tá Eu bom? agradeço. Muito obrigado. Obrigada pela presença do doutor e demais todos aqui. Parabéns, doutor Paulo. E vamos seguir com esse tema que a doutora Bianca sugeriu. Vamos sim. Parabéns. Parabéns. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo de bom. Parabéns, doutor Obrigado. Paulo.
Obrigado. Deus aí. Tchau, tchau. Não. Eu acho que eu travei de novo. A conexão estava muito boa, viu? Deixa eu parar aqui a gravação. Peraí, deixa eu parar aqui.